esta manhã, este rio, esta brisa no rosto. Estas notícias que vêm do outro lado do mar. De São Paulo, que é Rafael Nogueira, e eu nunca me interessei tanto pela história do Brasil como agora. É bom porque é um excelente momento para se interessar, né? Dando em vista no nosso cenário político atual, sempre faz bem, né? É verdade, Sim. vamos estudar, meu povo. Melhor ponto agora pra ter esse musical até. De Fortaleza, que é Glauber Souza, e eu quero ouvir, gente, esse grito da independência dentro do meu ouvidinho. Eu tô muito ansioso, gente, como eu tô ansioso. Vai ser incrível. São Paulo, aqui é a Glória Matos, e se eu fosse você, eu não perderia a estreia do Dom Pedro jamais. Ai, gente, não, tá Eu perfeito. gosto porque agora já chega dando o recado, vendendo o peixe. Sim, maravilhosa. Ó, de São Paulo, aqui é Wagner Rios e eu tenho certeza que vocês não estão preparados pro nosso musical! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tá Eu só vou prometendo, ficando mais viu? ansioso, só vou ficando mais ansioso. Verdade. Ai, de São Paulo, aqui é a Fabiana Mourão. E eu tô tão feliz que eu poderia até derreter. Eu amo uma boa referência. É isso, gente. Adorei. De São Paulo, aqui é Afonso Marcos e já estou avisando que as coreografias estão loxa! Gente, que honra ter o Afonso aqui com a gente. Que maravilha. Imagina. Todo mundo, sou fã de todo mundo. Sou muito fã da Fabiana. Ai, nossa. Sou muito seu fã, tô muito feliz de você estar aqui. Ai, gente, tô com a muito feliz. Ah, gente, mas bem, antes da gente começar a falar com vocês, deixa eu só dar uns recadinhos aqui. Então, esse aqui é o Musicalcast, o primeiro podcast de teatro musical do Brasil, pra você que é informação além da superfície. Então, hoje a gente tá aqui com o elenco do Dom Pedro I, o musical. Mas só antes um pouquinho, Glauber, você dá aquele recadinho? Dou sim, vamos lá. Hoje eu vou fazer a Lene, vou falar sobre o Catarse. Então, gente, a gente tem um Catarse, que é um sistema de assinatura e de patrocínio, pra vocês darem uma força pra gente poder continuar produzindo conteúdo pra vocês, pra gente estar sempre mantendo a qualidade dos nossos episódios. E se você tiver a fim de dar uma olhadinha, é catarse.me/musicalcast, ME. E aí lá tem os planos de patrocínio, tem as recompensas, você pode ajudar com qualquer valor, e a partir de R$10 tem recompensa, é isso, Rafa? 10? Sim, a partir de R$10. Isso, mas qualquer valor, gente. Eu só posso ajudar com R$5. R$5 já ajuda muito a gente. R$2 já ajuda. Nossa, e é sério isso, não é da boca pra fora. Então, Sim. se você puder, tiver afim, dá uma olhadinha no nosso link, dá uma forcinha pra gente. Muito obrigado. Sim, por favor. Então tá aqui no link da descrição, se você tá vendo o vídeo, que também tem vídeo no YouTube, então tá também tudo aqui, é só dar uma olhadinha. Sim. E eu queria agradecer a todo mundo que ajudou, que ajuda e que faz parte do nosso Catarse. Sim. Muito obrigado, galera. Muito obrigado, realmente, de coração. Mas aí, bora então voltar pro nosso episódio, que aqui a gente tem, né, convidados ilustres. Ai, eu tô gente. muito feliz, é uma honra. A gente tá muito chique. Sim, e eu tô muito curioso com esse musical Dom Pedro I musical, porque assim, tá todo mundo falando sobre isso, né? Tipo, não se fala de outro musical desse momento. Gente, muito obrigado mesmo. Tô achando a gente muito importante, o negócio tá chique, viu? Não, é uma honra pra gente estar aqui com vocês. E em nome do nosso querido diretor, né, o Fernando Amadeu, eu queria agradecer o convite. Ele não pôde vir porque ele tá numa reunião importantíssima sobre a próxima novela das 9. Ai, que chique. Mas olha, Gente. todos nós adoramos ouvir o podcast de vocês. Tudo. Ah, fico feliz. Nossa, que honra também. Mas beleza, vamos então começar? Bem, antes de tudo, só pra falar que o Dom Pedro I musical é um texto de Vinícius Rocha, com letra e música de Jorge Miranda e a direção do Fernando Amadeu, né, que não está aqui, Sim. que é todo poderoso diretor, né, do E musical. coreografias de Afonso Marcos, maravilhoso, que tá aqui com a gente Isso. hoje, né? Estou aqui. Sou muito fã também seu, tô muito feliz de você estar aqui. Para, gente, que eu tô ficando sem graça já. Ah, imagina. Bem, mas eu gostaria de pedir então pra vocês se apresentarem um pouquinho, falar um pouco do musical, do personagem de vocês.
Bom, como eu disse antes, eu sou a Glória, mas eu não tenho personagem porque eu sou a produtora do musical. Perfeita, gente. Glória, glória. Maravilhosa. Aleluia. Gente, essa mulher é perfeita. Nosso ícone, nossa heroína que salva a gente todo momento. Muito gente, não, é verdade. Como aqui a nossa querida amiga Miriam falou. Miriam, não, desculpa. Como a nossa querida amiga Fabi falou. Ô, Wagner, a gente tá no mesmo elenco, Anjo? Péssimo de nome, gente. Desculpa com a minha cabecinha. Então, como aqui minha querida amiga falou, a Glória faz tudo. Ela arrasa demais, gente. Eu amo. Então a Glória é das minhas, viu? Faz tudo, a Glória é das minhas. Arrasou. E você, Fabiana, conta pra gente o que fazes nesse musical. Ai, gente, eu faço a Maria Leopoldina e eu sou alternante da Maria Quitéria. Eu e minha prima, a Miriam, tá? Nós passamos juntas na audição e a gente alterna os papéis. Muito Família bem. com talento, né, gente? É isso. Sim, eu sempre vejo vocês duas juntos nos musicais arrasando. Nossa, isso, né, demais. gente? Isso. Nossa, lembra daquele Ranch, Rafa? Nossa, arrasaram, né? No Ranch. Maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, gostei muito. Bem, e aí, você, Wagner? Fale um pouquinho. Bom, eu faço Cipriano Barata. Sabe Les Miserables? O Enjolras? Então, eu faço, tipo essa vibe, sabe? Um revolucionário que lutava pela independência do Brasil, no caso. Arrasou, maravilhoso. E você, Afonso, olha, já é uma... Eu queria dizer que eu sou muito seu fã. Nossa, eu amei demais. Aquelas... Rafa, tu lembra? A gente assistiu junto, acho que umas 4 ou 5 vezes. Nossa. Aquelas coreografias da montagem do cabaré. Meu Deus, aquilo era tudo. Ai, que delícia! Realmente, aquela montagem foi histórica. Mas, falando do Dom Pedro, sou responsável por todo o trabalho de corpo do elenco e pelas coreografias também. Ai, ótimo, gente. Ai, eu tô muito curioso. Agora sim, me diga uma coisa. Quais outros personagens históricos nós temos no musical? Assim, melhor, conta pra gente um pouquinho do musical. Que assim, os boatos estão correndo por aí, falando que vocês se inspiraram em Hamilton e tal. E conta mais que a gente tá curioso. Vai, mata esse boato aí. Fake news, né, queridos? Por favor, esses boatos aí de Hamilton, boatos, né, gente? Imagina. A nossa montagem é esplêndida, original, muito maravilhosa, muito catita, muito gostosa. A gente vai contar a história da independência do Brasil, só que de um jeito que nenhum livro escolar contou antes. Galera do Enem, fica ligada aqui pra nossa colinha, porque vai ser muito bom. Ai, gente, é isso, cola na gente, porque tá muito subversivo, tá engraçado, sabe? E com um toque, assim, maravilhoso dos ritmos brasileiros. Gente, tem de tudo! A gente vai do funk ao samba. Nossa, funk? Mas como que é isso, o funk no período imperial? Vocês vão ter que assistir pra conferir. Segredinho. E complementando, né, a resposta, gente, nós também vamos ter a Domitila, o Dom Pedro I, claro, José Bonifácio, Chalaça e muitas outras figuras importantes da nossa independência. Tá bem completo o musical. Muito bem. Mas e aí? Agora eu quero saber de vocês como é trabalhar com o Fernando Amadeu, né? Porque ele é super competente, super famoso, né? Mas ele tem uma fama de ser bem exigente, né? Então fala um pouquinho como é trabalhar com ele. Ele é bem exigente, né? Mas é que assim, é porque ele não aceita nada menos que a perfeição. Graças a Deus, a gente é o quê? Perfeitinho aos olhos do pai, não é mesmo? Então, Aleluia, gente, é isso. Não, mas ele puxa muito da gente na interpretação, gente. As cenas de ação, as cenas... Ai, gente, maravilhoso. E tá sendo uma experiência incrível. Ai, gente, não consigo. Eu não vejo a hora da gente estrear. Ai, meu Deus. Ai, gente, semana que vem temos o primeiro ensaio geral. Ai, que E as incrível. coreografias já estão todas prontas e nós estamos naquele processo de limpeza pra deixar tudo bem igualzinho, aquela trabalheira. É isso mesmo. E pelo ritmo que as coisas andam, né? A gente vai manter a estreia na metade de janeiro, como anunciamos antes. E as vendas já começam na próxima sexta-feira. Tanto pessoalmente, no Teatro Municipal, como pelo site dompedroprimeromusical.com.br. A gente pode deixar o link com a descrição na descrição do episódio, porque eu sempre quis dizer isso. Sim, exatamente o que eu ia falar. E vai estar tudo aqui na descrição do episódio. É só vocês acessarem, comprem os ingressos, que estão esperando
tudo de bom esse musical. Link na descrição do episódio, gente. Glória, como sempre, vendendo seu peixe, não é mesmo? Agora, assim, conta pra gente um pouco sobre o começo do processo, assim, da preparação pros papéis. Vocês tiveram, tipo, aula de prosódia por culpa do sotaque português, ou alguma coisa voltada pros costumes sociais, culturais do período imperial. Conta um pouco pra gente desse começo. Gente, teve muita coisa, sério. Rolaram alguns workshops, assim, justamente pra trabalhar esse sotaque português, esse modo mais rebuscado de falar. E até, assim, umas aulas, sabe, sobre os ritmos da época, postura corporal. Exatamente. Tivemos uma preparação bem intensa voltada para os ritmos brasileiros do período imperial. Tão divertido! Nós modernizamos umas partes, tem aquele encontro do antigo com o novo, tá um escândalo. E teve umas aulas de espadas também. Foi bem diferente, assim, eu diria. Nossa, bem diferente mesmo. Nossa, porque de isso aqui espadas, né? Porque é uma coisa que a gente geralmente vê em musical, mas como que foi esse processo todo? Não, foi um processo bem intenso, assim, porque o Amadeu quis se certificar, né, que todo mundo estaria preparado no mesmo nível, né, para os desafios que ele ia propor e para os desafios do nosso querido coreógrafo também, o Afonso Marcos. Mas então, assim, conta pra gente, então, como é que tá sendo trabalhar com Reginaldo Valêncio, né? Que eu já não sei nem dizer quantas novelas ele já fez, das 9, da Globo. Ele é global, né? Conta pra gente como é que tá sendo isso. Ai, gente, com certeza, sério. Mal nos conhecemos, já somos BFFs. Nossa! Ai, gente, ele é perfeito, Uau. sério. E ele é muito profissional de trabalhar. Né, Wagner? Eu concordo super. Eu sou um grande fã dele. Acompanhei todos os trabalhos. Ele foi um dos nossos grandes atores. Quer dizer, foi não, né? Que ele porque no caso não morreu ainda. Foi um dos nossos grandes atores. É um dos nossos grandes atores, então. Que eu papo sou gostoso, fã. né? Eu também tô adorando. Bem, gente, mas ó, eu sinto informar que nosso papo tá chegando ao fim. Poxa, não. Sim, foi um papo curtinho. Coisa de 5 minutos, né? Foi. Tem Né, ensaio, vai, rapidinho. Elenco, tem ensaio daqui a pouco, hein? Sim. Exatamente, exatamente. A produtora que mandou, coisa rapidinho pra falar com vocês. Mas depois, quando estrear, a gente grava um outro, falar um monte de coisa. Do Isso, Dom já Pedro, deixa o enfim, convite, já vamos deixar marcado pra garantir a data. Sim, por favor, vocês voltam. Voltem. Bem, mas eu queria então agradecer demais, em nome de toda a equipe do Musicalcast, a presença de vocês aqui. Eu adorei nosso papo, apesar de ser curtinho. E eu tô muito ansioso pra estreia. Vou estar lá dia 15 de janeiro, com certeza. Eu tô Vou ansioso voltar várias vezes. demais. Gente, muito obrigado. Gente, imagina, nós é que agradecemos o espaço que vocês deram pra gente aqui. Exato, nosso papo foi uma delicinha. Fabiana, Wagner, eu vou fazer mais um pedido. Deixa aí agora um convite pra galera que tá ouvindo a gente em casa. Fala aí em casa, na rua, no trabalho, no ônibus, em qualquer lugar, pois estamos no mundo moderno. Deixa um convite aí pra gente, vai. Então galerinha, nós somos do elenco de Dom Pedro I, o musical, e queríamos convidar todo mundo que está assistindo, que tá ouvindo, na verdade, pra ir em janeiro no teatro assistir a gente. É isso aí, a partir do dia 15 de janeiro, de terças a domingos, com sessões duplas aos sábados, domingos, e sessões triplas aos domingos, e sessão popular nas quartas-feiras, entendeu? Pra ONGs e lar dos idosos, creches, enfim, é uma loucura. Então Que não delícia, tem como quantas não ver. sessões. Tem que ver, gente. Olha esse tanto de sessão, não tem como não assistir. Não. Na verdade, tem sessão pra todo mundo, gente. Então não tem desculpa, estamos esperando vocês, hein? E os Bem. ouvintes do Musicalcast têm 10% de desconto na compra do ingresso pelo link aqui do episódio. Já também sempre quis dizer isso. Olha aí. Linda promoção, olha aí as coisas Muito melhorando. 10% já ajuda um monte aí. Que bom, que bom. Ó, muito obrigado pelo convite. Onde eu escuto essa entrevista, gente? A AM, a FM. Eu não. Me Ai, ajuda. gente, muito engraçado. O Afonso é assim mesmo, ele é um brincalhão. Ele Eu te mando o link sabe, depois. ele sabe que é a entrevista do podcast. É verdade. Aquelas coisas online, né? Ah, legal. Mas depois eu mando pra vocês o link, vocês acessam, escutem, divulguem, porque a gente também quer divulgação. Mas é isso, gente. Mais uma vez, obrigado por vocês terem aqui participado com a gente. E eu quero que todos os ouvintes nossos aqui do Musicalcast, né, não percam a estreia do Dom Pedro I, um musical, do Teatro Municipal, dia 15 de janeiro. E é isso, gente. Obrigado mais uma vez. E até uma próxima. Tchau, Tchau, gente. Valeu. Valeu. Até a próxima!
E sim, de final de cena. Corta! Mas deixa aqui, deixa o áudio aqui rolando, né? Sim, pode deixar rolando. deixar Deixa eu tirar uma exatamente. dúvida antes, gente. Eu, na peça, eu faço o Cipriano Barata, não é o Chalaça, não, que eu faço na peça? Você faz o... Não lembro agora. Eu acho que eu faço Chalaça, né, não? Opa! Eu acho que é o tudo bom? Chalaço. Mas tudo bem, não tem problema. Ainda bem que não foi a pessoa que escreveu a peça, não foi a mesma pessoa que escreveu esse roteiro. Graças né? a Deus, né? E a pessoa que escutou 300 vezes Não, também, mas eu né? lembro que teve isso no texto também. Mas eu acho que ninguém vai perceber, Sim. gente. Não, Tá imagina. tudo certo. Não Mas vai também dar a gente nada. fala que era o que a gente tinha no momento, gente. Eles lidam com isso. Mudou! Depois, O diretor isso. mudou. Ele nem vai fazer. Mas é isso. Vamos voltar aqui porque nós estamos com... A gente tava brincando que era com presenças ilustres, mas estamos com presenças ilustres Sim. aqui, pessoas que eu amo. Ah, para, gente. Estamos aqui com André Luiz Odin, estamos com Carol Berres, Lucas Cândido e Ana Nerran. Ah, eu amo essas pessoas e tô muito orgulhoso de trabalhar com vocês. Porque vocês estão aqui que a gente vai falar sobre Dom Pedro I, bastidores de um musical, não é? Mas Dom Pedro I, um musical, né? Acabou a ceninha, acabou a cena e agora a gente vai conversar sobre o processo, como foi esse nosso processo de criação e trabalho durante a pandemia, de modo remoto. A gente gravou toda uma peça, músicas com coro, com diálogos, cada um no seu quadrado, sozinho, e depois a mágica da edição fez todo esse trabalho maravilhoso de juntar tudo. E aí, hoje a gente queria conversar sobre isso, saber como é que foi pra vocês, como foi a experiência, como foi o convite, como foi se preparar pra esse babado. Deixa eu só um pouquinho antes da gente entrar nesse ponto, tudo que você tá perguntando que é ótimo, mas só pra assim, quem de repente tá escutando não sabe do que a gente tá falando, que na verdade a gente tá prestes a lançar. Na verdade, hoje, quando você estiver escutando, vai sair o primeiro episódio do Dom Pedro I, Bastidores de um Musical, que é um primeiro podcast, podcast musical do Brasil, ou seja, a gente tá inaugurando nessa... Pioneiras, querida! Pioneiros, né? Primeiro. Porque pode ter certeza, escrevam isso, vai aparecer muitos outros depois. Vai. aparecer muitos É outros. isso, gente. A galera vai querer fazer. Vai ser Mas nós ótimo. somos original, é isso. Exato, Tem que exato. fazer. Mas que venha mais, que venha mais. É isso, tem que venham vir, vários. tem que vir, É isso lógico, mesmo. tem que vir É isso, Façam. é isso, gente. Inclusive façam. Ou seja, é uma história que se passa nos bastidores do musical Dom Pedro I, musical daquele que a gente tava falando no começo do episódio, né? Ou seja, vocês vão escutar se divertir em 4 episódios, em 4 atos, com músicas e letras de Vladimir Pinheiro e Cássia Raquel, o texto de Glauber Souza, que tá aqui, né, com a gente também, e direção também de Glauber Souza. E estamos aqui, né, de novo, o André Luiz Odin, que faz o detetive Padilha, e o coreógrafo Afonso Marcos. Olá. Tem 2 vozes dele no episódio, né, no podcast. Senhora, isso é uma E também aqui a Carol Berres, que faz a Fabiana. Oi. O Lucas Cândido, que faz o Wagner. E a Ana Nerran, que... mas nunca sei a Ana Nerran, né? Nerran. Por que sempre erro, meu Deus do céu? Desculpa. Ana Nerran, que faz a Glória, produtora maravilhosa, incrível. Enfim... Então, voltando pra pergunta que o Glauber tava perguntando pra vocês, mas eu quero só fazer uma pergunta. Vocês imaginariam que daria pra montar um musical dessa forma que a gente montou, tudo à distância, no meio de uma pandemia, gravando separado e do nada deu certo? Jamais. Jamais. O primeiro pensamento que eu tive quando vocês me falaram era assim, vocês surtaram, né? Vocês perderam o medo. Era só o que eu pensava. Pensei, gente, não, né? Porque até quando a gente convidou vocês, a gente ainda não tinha ideia se ia dar certo. A verdade é que tava todo mundo apostando junto, assim, né? Na Sim. ideia. A gente apostou na ideia de que ia dar certo, todo mundo, vocês compraram junto com a gente a ideia. Mas rolava mesmo aquele medo de, será que vai dar merda? Eu fiquei assim, porque eu falei... Eu não sei se eu tô, né, colocando o carro na frente dos bois. Mas, quando vocês chamaram, eu falei assim, gente, como que faz um musical pra ouvir? Tipo, só ouvir, assim. Aí eu fiquei um pouco receoso, mas
Deu certo, gente, deu certo. Deu certo. Eu tava muito confiante, né? Como eu tô produzindo e tô editando também tudo, né? Fiz a finalização. Eu tava muito contando que eu ia conseguir dar um jeito de finalizar isso e montar tudo. E deu certo, e realmente deu certo. Foi difícil? Foi, mas deu certo, né? O maior rolê pra mim foi tipo assim, gente, como é que as pessoas vão gravar em casa? Eu fiquei pensando, gente, o Rafa e o Cláudio vão mandar, tipo, os microfones deles pra cada casinha pra todo mundo gravar, porque é muito louco, Ia ser né, quase cara? isso. A primeira ideia. Eu lembro de gravar coisa dentro do armário pra tentar melhorar o som, porque, tipo, é isso, sabe? A gente começou a inventar coisas pra fazer o rolê, né? O André gravou dentro do armário, exatamente. Rafa até aqui em casa, né, com o microfone. Exato. Porque na época que antes da gente entrar naquela segunda grande onda que rolou no começo, no meio desse ano, a nossa ideia era isso. O Rafa ia na casa de vocês individualmente, a gente ia ter aquele distanciamento básico e ia gravar com o microfone profissional dele, que é bem bom. Mas aí só rolou a Ana. Porque a pandemia se agravou e aí a gente teve que dar aquela pausa novamente. E aí a gente tentou fazer como foi feito, assim, cada um na sua casa, do jeito que deu, dentro do armário, embaixo da pia, pra poder conseguir um áudio legal. Deixa eu puxar um pouco o saco de vocês. Mas não, é porque esse convite, essa ideia, todo esse processo que foi muito doido, mas era um respiro no meio dessa pandemia, assim, a gente sem conseguir estar nos palcos, sem conseguir estar fazendo o que a gente ama. Então foi uma leve brisa gostosa, assim, da gente estar podendo estudar, podendo cantar, podendo atuar, mesmo que seja só a nossa voz, assim. Mas foi muito legal. E muito obrigado. E eu lembro que quando eu recebi o convite, eu pensei, Cláudio está envolvido, Rafa está envolvido, é óbvio que eu vou topar, porque, né? Exato. Os dois. Mas quando eu vi o material, eu lembro da primeira leitura, eu me diverti tanto. E quando foram chegando as músicas, eu fiquei, gente, isso tem que dar muito certo, porque tá muito legal. Sim, sabe? Então, assim, foi outra energia também quando a gente teve o material, nossa. O André falou, vou falar um negócio rapidinho que me veio aqui na cabeça. Ele falou de brisa e me veio uma brisa agora aqui, muito doida. Vocês já pararam pra pensar que é um encontro muito louco do antigo com o moderno? Porque, tipo assim, a gente tá resgatando aquela coisa meio da telenovela, dos rádios. Sim. Só que ao mesmo tempo é muito moderno, porque a gente tá fazendo um musical, tipo, online, tipo, pra você ouvir a qualquer momento, onde quiser. E, tipo, cara, é muito doido isso. Olha o que essa pandemia fez a gente fazer e se reinventar, assim. Inclusive, às vezes, quando eu tô falando do projeto com algumas pessoas próximas, pessoalmente, ela fala assim, gente, é como se fosse uma radionovela. É como se fosse uma radionovela. Só que tem uma pegada, é exatamente isso que tu disse, mais moderna e é em formato de podcast, assim, vão sair episódios e tal. É mais ou menos assim que eu explico. É uma definição assim, é uma radionovela com um som muito melhor. Se rolar um trovão, não vai ser um raio-x balançando, vai ter um negócio mais profissional. Porque esse projeto do Dom Pedro, na verdade, né, é tipo um projeto assim, não do Dom Pedro, mas um projeto de fazer um podcast musical, um projeto meio antigo, já de 3, 4 anos atrás já. Só que a gente começou realmente, né, a ideia de montar foi em abril do ano passado, ou seja, faz mais de um ano que tá rolando, né? Eu acho que daí eu fui convidando vocês a partir ali de maio, junho, se eu não me engano. E, ou seja, a gente tá agora, isso em 2020, né? Agora a gente tá falando em agosto de 2021, que a gente tá prestes a lançar, né? Então foi aí, né? Um bom tempo, né? O processo. Porque, assim, a pandemia também atrapalhou. Eu lembro que eu gravei com a Ana, né? As falas dela em fevereiro. Daí veio aquela segunda onda muito forte, daí a gente falou, não, vamos parar tudo de novo, não vai rolar. E acho que a gente só voltou a gravar, tipo, em maio, junho. Maio, não foi? Maio. Então a gente ficou assim bastante tempo parado, e porque a gente estava nessa insegurança da pandemia, a gente não queria colocar ninguém em risco, e ela levava vários sustos, porque no momento que a gente estava pensando de voltar, daí era uma pessoa do elenco, né, que tava com Covid, ou seja, né, então era sustos assim pra tudo que é lado, então a gente preferia assim dar uma seguradinha, mas rolou, deu certo, né? Eu confesso que enquanto diretor foi muito perturbador pra mim, eu diria. Porque é um elenco de 10 pessoas, 11 pessoas, mais ou menos, 10 pessoas. 10. Dessas 10 pessoas, eu trabalhei com 2 e tenho intimidade com o André, porque conheço o André há mais tempo. Mas o restante da galera, eu nunca trabalhei, eu só vi em cena dezenas de vezes. Mas, e aí eu parei e pensei assim, eu vou dirigir essa galera online,
numa chamada de Zoom de 40 minutos, em que a gente vai estar lendo o texto, cada um no seu tempo da sua conexão. E aí eu fiquei num assim, na minha cabeça, né? Eu vou deixar rolar, vou ver o que é que vai sair, e dependendo de como for, aí eu vou decidir como é que eu vou abordar a direção. Porque era tudo totalmente novo pra mim. Eu não participei, apesar de ter assistido muita coisa online, eu não participei de nenhum processo online durante a pandemia. Acho que por trabalhar mais com teatro musical, é um pouco mais complicado, né? Fazer teatro musical online, como se tem feito peças online. E então não tive nenhum processo online. E aí a gente marcava reunião, aí tinha aquelas 15 janelas olhando assim pra mim. E aí eu dizia assim, vamos ler! Aí a gente começava a ler, aí eu queria ficar interrompendo, eu falava, mas se eu ficar interrompendo, não vai ter ritmo, isso aqui nunca. Deixa, eu vou ficar aqui anotando. Aí depois eu relia tudo que eu tinha anotado, eu ficava, mas eu acho que do jeito que eles fizeram foi melhor. Não, eu não vou falar não. Deixa eu esperar o próximo ensaio. Aí eu fiquei nessa, e aí depois eu fui conversando individualmente com algumas pessoas, ou então dando direcionamento às vezes durante o ensaio. Mas eu gostei muito de observar vocês. Assim, enquanto diretor, observar vocês pela janelinha, o modo como vocês estavam interpretando, lendo, né? Porque a gente basicamente sempre estava lendo o roteiro, né? E foi uma experiência muito doida pra mim. Mas eu acho que já deu uma liga logo no começo, né? Então, assim, foi muito bom. Eu acho que deu certo, deu um clique assim entre a gente ali que deu certo. Eu acho que a gente escalou um elenco muito corretamente e a galera deu um clique muito bom desde o começo. Sim. Desde o começo, a primeira leitura ela já foi divertida. Eu acho que a gente conseguiu juntar uma galera legal nas personagens certas, fazendo a coisa certa. Então, rolou um feeling de, ei, isso aqui vai ficar muito engraçado. E que eu acho que foi o feeling que a gente conseguiu manter durante todos os episódios. Falei demais, é a vez de vocês. Mas é isso, né? Tipo, a gente percebe, é muito louco, né? Porque quando o Rafa tava falando das primas, eu pensava assim, Cacilda. Quase falei um palavrão. Cacilda. Pode falar, aqui pode falar. Aqui pode tudo. Pariu! Falei, cara, eu vou ter que interagir com essa pessoa que, tipo, nunca vi na vida. E aí eu vou ter que interagir como se a gente fosse primas super próximas que fazem tudo juntas. Eu falei, fudeu, ferrou o rolê. E ainda teve uma mudança de prima ainda no meio, Mudou de prima no meio. E eu falei, gente, que isso? Que antes era a Pamela Rossini, daí a Pamela teve que sair, daí entrou a Larissa Carneiro. E a Larissa Carneiro entrou uma semana antes de entrar no estúdio pra gravar as músicas. Foi isso! Eu falei, gente, e agora? Ai, não, gente, e uma curiosidade de backstage, né? A Larissa basicamente gravou sozinha no estúdio. Porque ela não tinha como gravar a casa, não tinha como ficar, porque ela já tinha dirigido todo mundo naquele dia, tava com hora marcada no voo. Então a Larissa foi lá, mas arrasou, tipo, ela foi lá no tempo que ela tinha e abraço. A Larissa fez sozinha tudo. Não, ela pegou muito rápido, muito rápido. O mood, o feeling, foi foda. Foi muito incrível. Uma atriz boa, meu amor. Mas aí, é isso, gente. Fala um pouco de como foi pra vocês, assim, essa coisa da gente ter tido esse processo todo online. Quando a gente foi gravar aqui, eu fiquei com alguns de vocês, eu não consegui estar com todos, mas com algum de vocês a gente fez aquela direção ali meio gravando. Eu falava no ouvido e vocês gravavam ali sem... Teve aquele momento ali, né? Aí fala um pouquinho pra galera como é que foi esse processo de gravar, das músicas, das cenas. Ai, foi uó. Brincadeira! Eu achei muito engraçado. Porque assim, o Rafa veio aqui em casa, né, pra gente gravar. Então tava o Rafa aqui, o Rafa super quietinho, super zen. E o Glauber no meu ouvido, dando as direções, sabe? E é muito doido você gravar isso, você não ter aquela interação. Porque o Glauber me dava o texto e tal. Mas você não tem a interação que você teria se você estivesse realmente num bate e volta com outro ator ou outros atores, né? Então, assim, foi uma experiência bem diferente, mas foi divertida, porque eu acabei explorando coisas que, talvez se eu estivesse com alguém, tipo, outra pessoa pra me ajudar, assim, em cena, eu não teria explorado, justamente porque é muito natural, né? Quando a gente tá na cena com alguém, a gente vai só jogando com aquela pessoa, né? Agora, quando você tá você e um microfone caríssimo do Rafa, e aí... Mas é porque é ótimo, minha filha. Quando eu me ouvia depois desse microfone, é isso. Não é meu microfone. Não é meu microfoninho aqui que eu tô usando agora, que é o fone de ouvido. Então, assim, foi uma experiência muito diferente, mas também foi muito divertida. Foi legal, assim, explorar isso de uma forma diferente. Você falou um negócio muito legal, Ana, que, tipo assim, na vida, gente, no palco, a gente só pode fazer uma vez. Então, tipo assim...
Errou, desafinou, vida que segue, bora lá. Que também tem um lado ruim, tem um lado bom também, porque essa é a magia, né, de se fazer ao vivo, de ver ali que, né, que todo mundo é humano, que dá pra errar, mas ao mesmo tempo no podcast a gente pôde fazer várias vezes. E como foram várias. Olha, inclusive Dona Cássia, já queria fazer um gancho aqui, porque foi Dona Cássia que compôs uma música aí que eu vou cantar. E tipo assim, gente, juro pra vocês, foi várias. E ainda quando acabou, Odin, tá aqui, não me deixa mentir, mandei mensagem pra Odin, eu falei, amigo, tá horrível, eu tô todo errado, pelo amor de Deus, amigo, eu tô todo cagado. Ai, chorei, porque Dona Cássia, seu Vladimir, eles não tiveram dó da gente no negócio das músicas. A música não vieram fácil, né? Não, gente, vocês vão ouvir, não é que é um negócio ali uníssono, de boas, tranquilão, né, um range, né, como fala range? Um alcance de notas ali, tipo, tranquilo. Não, amados, não, é tipo assim, vamos fazer os 4 naipes, soprando, contralto, barulho, tenor, numa música. Não tá em casa, não tá cantando nada, pois vão cantar. Gente, agora assim, sem zoeira, eu queria muito elogiar o trabalho deles também, porque assim, o que eles fizeram e a qualidade, porque eu já ouvi alguns spoilers, a qualidade do som assim, que eles fizeram, das músicas, né, a orquestração, tipo, instrumental, com o trabalho vocal que a Cássia fez com a gente no estúdio, Vladimir, gente, juro, eu fiquei chocado, assim, porque eu não acreditei. E antes, quando eu né, ouvi, também. Foi. E antes, né, de porque, passar... Gente, a paciência de a Cássia fez passar muito as certinho. Nossa, a vozes pra Cássia passou gente. 3 horas comigo na reunião. Nossa, notinha pra cada um. Uma Tudo muito pastinha ali detalhado. no Dropbox ali pra gente, pra cada um ali. Ó, aqui tá sua voz, qualquer dúvida, vem aqui, fala com a... Gente, não existe, tá? Não tem no Brasil. Isso não tem. Não tem. Porque, na verdade, assim, tinha que existir isso porque a gente não tinha ensaios presenciais. Então, como que a gente vai ajustar tudo isso se a gente não tá junto? Então, não tinha um ensaio de grupo aqui, vamos timbrar aqui essas vozes, menino, vamos timbrar não tem aqui. nem como fazer isso online, né? Eu acho que a gente foi confiando no outro, assim, né? Bora lá. Confiando total no que o Vlad e a Cássia fizeram, porque realmente é o que o Lucas disse, eles tiraram leite de pedra, assim, eles arrasaram num nível que não tem no Brasil, né? Eu adorei essa. Porque é realmente, a música é uma coisa que depende muito de estar junto pra poder afinar toda a coisa junta. E vocês vão ouvir e vocês vão entender do que a gente tá falando. E assim, não é só afinar a nota, né? Você harmonizar com outro coleguinha. Tipo, tem que... Você afinar é uma coisa, você afinar com um amiguinho é outra coisa. Você afinar com 10 amiguinhos é tipo assim, outro nível do rolê, né? Cada um numa assim, cidade, cada um num canto. Cada um num canto. E mesmo assim, parece que, tipo, quando a gente ouve os spoilers que a gente tá ouvindo, a gente percebe que eles conseguiram fazer a edição, né, todo mundo, conseguiu fazer uma coisa que é, tipo, gostoso de ouvir, né? E que pega muito, assim, gente. Eu não consigo, eu fico cantando as músicas o dia inteiro. Então, engraçado. Já saiu alguma música? Posso dar um spoiler? Já saiu Bom Dia, mas que eu ia falar, gente. Quando sair o assim, episódio... Quando sair o episódio, já vai ter saído a fave da Ana, que é a do grito. Eu vou gritar. Eu vou gritar. Que é maravilhosa essa música. Aprendi o nome do Dom Pedro completo graças a essa música, gente. Gente, é verdade. Galera do Enem, por favor, fiquem ligados, porque quer aprender o nome de Dom Pedro inteiro, tá lá. Já tem uma música. Tem uma música. Sim. Eu sei só no ritmo, gente. Se tirar do ritmo, eu não sei, não. Eu acho que todo mundo que tem aqui, se bem que assim, a Ana tem um personagem meio secundário ali que é muito curtinho, a Judite, que eu acho incrível do final. Ave Maria! Que ficou incrível. Gente, pra você que tá ouvindo, depois a gente vai fazer uma enquete pra vocês elegerem o melhor sotaque português do Pelo podcast. amor de Deus, não. Não. Eu quero ser excluída dessa narrativa. Eu não quero. Eu particularmente acho que a Ana tá ganhando destaque. Porque quando a Ana tava gravando isso, tava gravando com ela, o que eu ria, eu tive que me segurar muito. Não, gente, eu não sei o que é. Eu não conseguia não me mexer. Eu ficava fazendo um negócio. Eu não sei o que eu posso. Ela ficou botando o ombro. Um negócio. Não. Quase dançando uma mistura de Portugal com Uberaba, com Minas, sabe? É horrível, gente. Caetano.
Mas a minha pergunta era, porque assim, a Ana que tem assim, só esse papelzinho pequeno, mas ela é só a Glória, né, a produtora. Mas quem tem dois personagens, ainda um pouquinho até extensos os personagens, é o André, que tem o Afonso Marcos, que é o coreógrafo, e o detetive Padilha. Eu queria só ver com o André. André, como que foi pra você fazer duas vozes, né, dois personagens totalmente diferentes, e ainda, tipo, ainda não ter essa convivência com as pessoas, ensaiar junto, enfim. Foi uma loucura. Não, foi uma loucura, mas... Eu só queria dizer que eu me diverti muito, muito, muito fazendo isso. Então, eu não sei, eu tava muito nervoso, não sabendo se o meu trabalho tava ok, se vocês estavam gostando, se ia dar certo. E, mano, foi uma loucura combinar na gravação as duas vozes juntas. Mas assim, eu me diverti tanto que eu nem me preocupei, assim. Falei assim, não, vamos, vai... Liga aí, grava aí, vamos que vai dar certo, relaxa, tá tudo bem. Estamos entre amigos, tá tudo certo. E eu acho que ainda tem uma coisa legal, porque o André também é bailarino e tem toda uma experiência em salas de dança, em coreógrafos e tal. E eu também trabalho muito com dança aqui em Fortaleza, em academia de dança e tal. Então eu fiquei colocando umas coisas no texto que me lembravam algumas pessoas com quem eu já trabalhei, não sei o quê. E eu acho que deve ter sido gostoso pra te fazer isso, também de perceber certas coisas que certos coreógrafos fazem ali, quando estão ali e tal. É isso, eu só queria comentar isso. Obrigado. Não, foi uma delícia mesmo, porque assim, no texto eu já ia lembrando de todos os coreógrafos que a gente já pegou na vida, todas as coisas clichês que a gente já ouviu de chamar atenção. Foi muito divertido. Quando eu gravei a parte do Afonso Marcos, ele gritando com o elenco durante o ensaio, né? Apareceu a minha risada no fundo de vários momentos ali, porque eu não conseguia não segurar, porque era muito incrível o André fazendo o Afonso Marcos. E teve uma hora que ele falou assim, não tem alguma coisa aí que você já ouviu, acho que precisava alguma outra, um caquinho ali, né, pra preencher a frase. Eu falei assim, tenho várias, pode falar, eu vou falar daqui. Alguma você vai pegar. Aliás, de cacos sobrevive Dom Pedro também, né? A gente colocou muita coisa. Isso é maravilhoso, né? Porque a gente teve liberdade de colocar muita coisa também, né? Tipo, de bagagem que a gente traz, né? Surreal. Tem coisas que eu ri muito também com o Lucas editando e tudo mais, porque assim, eu ia editando e acompanhando o texto, né, o original, e via que assim, o Lucas colocou muita coisa dele mesmo, que assim, que eu vejo que é o próprio Lucas, eu conheço ele fora do palco, né? Então eu vejo que é o Lucas fazendo o Lucas ali às vezes. Brincando, voltando umas piadocas. Mas eu ia dar um spoiler, mas eu posso dizer que assim, tem muito de mim, só que o Wagner é diferente, assim. Ele é diferente. Bem diferente. Tipo assim, juro, tá, galera? Muito, muito amor, assim. E eu dava muito risada, porque eu falei, gente, é o Lucas fazendo ele mesmo, e é muito incrível, porque o Lucas, a pessoa dele já é engraçada, né? Então, ficou muito genial. Acho que foi um elogio, Sim. Não, e você colocou umas coisas, tipo assim, um Wagner, né, meio cristão em alguns momentos, que ficou incrível. Ele ele muito evangélico. É quadrangular. Ele é muito perfeito aos olhos de Deus, total. Então, assim, eu tinha momentos que eu até mandava mensagem, né, pro Glauber, pro pessoal e tudo mais, falando, nossa, tipo assim, eu tive que parar porque eu tô rindo demais, editando, porque eu não aguento, tipo, a Ana mesmo, tipo, a Ana tem um pedacinho que ela fala assim, uma bobeirinha ali, mas eu voltava e ria, porque assim, tava muito perfeito, tá muito engraçado. Esse que é o legal do podcast, né, que a gente dá pra pode voltar né? quantas vezes quiser e rir. É tipo um meme, é um meme ambulante, porque quantas vezes a gente não pega meme na internet que a gente fica voltando, pra rir da mesma coisa. É maravilhoso. Exatamente. Vai ser bom, exatamente. As pessoas vão poder ouvir de qualquer lugar e quantas vezes quiser ainda, né? Então, e a gente tá falando de referência e tudo mais, então tem um monte de referência também do teatro musical brasileiro mesmo, né? Então, tem algumas piadinhas, né, que a gente faz, com coisas que já surgiram aí, né, no meio do teatro musical. Dentro das músicas, tanto nas falas, então... as músicas estão bem ácidas, né? Tem umas músicas ácidas aí que estão incríveis. Mas é tudo com amor, né, gente? Porque todo mundo é fã de musical, né, aqui.
É pra fazer uma sátira gostosa, pra gente rir da gente mesmo. Exatamente. São isso, eu homenagens, acho que- na verdade, são homenagens. Eu acho que, né, o lance é, tanto a gente, quando a gente tava fazendo, eu lembro que eu abordei um pouco esse tema com vocês, do tipo, nossa, será que a gente não tá, sabe, talvez entrando em assuntos e pegando pesado, não sei o quê. Mas não, é uma coisa de tipo, de ser leve, entendeu? E de deixar Total. isso leve. E quando a gente ri da gente mesmo, eu acho que nada nos atinge, Sim, entende? Quando a gente total. ri da gente mesmo. Exato. Então, eu até peço pra todos os meus amigos aí do teatro musical que forem ouvir, ouçam com essa leveza e não com aquele peso de, nossa, ai, mas falou isso. Não, gente, só vamos rir. É pra entendeu? rir, Porque- é pra rir, é pra se divertir. E Mas uma assim- coisa que eu falei, eu não tô com medo do pessoal do teatro musical brasileiro, porque tem um monte de referências nossas aqui. Eu tô mais com medo da família real. Ai, meu Deus. Eu tô com muito O medo. Rafael tá noiado com a família real. Noiado. A família real vai escutar também não isso, entendo eles vão por querer quê. processar a Eles vão gente. achar que é uma. De verdade, eu acho que é uma homenagem que a gente tá fazendo. E eu acho Eles que mal aparecem, Imagina, gente. E gente. quando aparecem, estão Sim. falando uns absurdos. Tão legal. Vida Mas, por real. exemplo, aquela música da carta da Leopoldina pra Domitila, que é da a Cássia. melhor Eu, pesada. Eu amo. eu morro de medo daquela música. Tipo, imagina os parentes aí da Leopoldina, da Domitila, escutando aquilo. Tu Ah, acha vai que dar eles risada, vão gente. ouvir? Tinha um tempo já, passou É, essa eu festa. Eu, hein? acho. Ah, espera. Desapega. Que eu tô morrendo de medo. Um romance tão antigo, gente, ainda dá com tapa pra manga, não é possível. Os envolvidos já não tem mais nem osso, até o osso já se desfez. Ai, que horror. Mas, enfim. Vocês querem falar mais alguma coisa da experiência? Ou do que vocês estão... Quer dizer, é que eu ia falar que vocês estão esperando, porque na verdade só o Glauber aqui que escutou todos os episódios, gente, é surpresa né? até pra gente, né? Que a gente É, não porque ouviu nem o ainda. elenco escutou, né? Mas eu ainda Nem não escutei o último episódio. É, você não escutou O último episódio eu não ainda. ouvi. Inclusive, o que, que te custa? Manda pra gente. O que te custa? Né? É o Rafa que tem. Sim, Rafa. sim. É que eu quero deixar um Perfeita. segredinho pra vocês esperar, porque tá realmente Olha tá aí. bem legal, tá bem divertido. Tá. E ficou uma coisa bem dinâmica. Alguns momentos, assim, quebrei muito a minha cabeça pra montar, pra, assim, ter aquela sensação de mudar de ambientes e... Enfim, mas deu certo no final das contas e espero que as pessoas não se percam muito nos personagens, porque, assim, a gente tem esse medinho. Porque uma coisa que aconteceu foi que ninguém tinha experiência de fazer isso desse formato, né? Tipo, a Cássia e o Vlad não tinham experiência pra compor pra um podcast. O Glauber nunca dirigiu e escreveu pra essa questão do podcast, né? Tipo, da radionovela. E eu mesmo nunca tinha realmente editado pra valer um podcast dessa forma, né? Então, assim, tava todo mundo, né, cru, né? Mas Tanto que foi assim, pra daí todo a mundo, gente né? percebia, né? Eu conversava com o Glauber e falava, Glauber, a gente tem pensado melhor nesse texto, que agora eu não sei o que eu vou fazer na edição pra dar esse sentido pro personagem, E sabe? eu dizia o que te vira. Aí eu me virava. Problema Mas eu seu. consegui, deu tudo certo. Às vezes eu cortava uma fala e outra, tem umas falinhas de vocês que eu cortei, mas é pra dar sentido não. realmente. Parado, que absurdo. Quero minha parte. Vocês se esforçaram tanto pra aquela fala, daí eu fui lá e cortei. Vou fazer a Scarlett Johansson, vou trazer processo. Eu quero a distribuição no cinema, né? Não é no Spotify, não. Quero no Mas, cinema. mas uma coisa que eu tava achando incrível, porque assim, é igual o filme, tipo assim, a gente se apega até pedaços, trechos, mas que no final das contas a gente vai ter que mudar, vai ter que cortar, e é isso. Tipo, teve uns pedacinhos ali que a gente teve que cortar também, então. Mas tá que tudo também bem. faz parte dessa coisa da edição, é isso. Sim, né? Então. Enfim, mas agora a gente tá mais experiente, né? No caso aqui, e de repente agora se sair um outro, a gente Um Dom Pedro já vai II. melhorar isso. O Dom Pedro II. Não Pedro II musical, né? Bastidor de musical. Joguei aqui. Sabe? A Glória voltando pra produzir, né? Junto com o Fernando Amadeu. Ia ser ótimo. Quem sabe, né? Olha só. Ah, vocês estão copiando o Hamilton. Gente, E Nossa. pensar que Não tudo posso, isso gente. começou com uma brincadeira de 1º de abril, né? olha aí. Eu não sei se vocês sabem, deixa eu contar a história, né? Porque assim, a história do Dom Pedro, primeiro musical. né? Porque quando a gente começou a escrever, fazer todo o processo de criação, a gente queria contar uma história de bastidores de musical, mas aí, que musical? A gente não podia pegar um musical conhecido da Broadway por causa de direitos autorais e tudo mais. Daí a gente pensou, vamos criar um musical do zero. Só que uns 2 anos atrás, no Musical Cast, a gente tinha feito uma brincadeira
com os seguidores, que todo 1º de abril a gente cria uma brincadeira, uma mentira pra galera acreditar. E a gente criou o que ia sair no Brasil, Dom Pedro I musical, nos moldes de Hamilton. Né? Só que a gente combinou com a galera, a gente combinou com a Laila Garran, ela concordou de entrar porque ela ia ser a Domitila, o Fred Silveira, o Vladimir Pinheiro, que ele também tava como diretor musical, e a Bia Lucci. Então, tipo assim, eles concordaram e a gente falou, ó, se alguém vier falar com vocês, fala que é isso, vai sair realmente. A gente e marcou, funcionou. eles comentaram no post, bombou. Eu lembro muito desse post. É verdade. Sim, e a galera até de outros sites começou a repostar a notícia como se fosse verdade, sabe? Tipo, a gente assim, rindo. E daí, quando a gente tava nesse processo do podcast musical, a gente pensou, vamos resgatar o Dom Pedro I, vamos botar isso no, né? E deu certo, foi genial, na verdade, né? Então, obrigado. Começou de uma piada de 1º de abril. E aí está o musical agora, né? Exato. Enfim, maravilhoso. E é Mas isso, que é né? isso, né, gente? Bora, então, acho que falamos bastante, brincamos bastante com os personagens também. Eu tô, assim, bem ansioso, bem nervoso com tudo, assim, mas é um nervoso positivo. Escutando vocês falar aqui, eu quase dei uma choradinha já também. Mas o Rafael chorar é uma coisa tão difícil. Ai, Rafa, me sinto representada, porque eu sou um poço sem fundo de lágrimas também. É porque eu Tamo fico pensando junto, eu todo... também sou. Eu fico pensando todo o processo, sabe? Tipo, ainda durante a pandemia, que foi super sofrido, então, e finalmente tá saindo, sabe? Tá saindo. Então, é um respiro de alívio até. Mas enfim, eu tô bastante feliz. A gente teve bastante contribuição no Catarse, que foi incrível também. Então, até se você contribuir no Catarse e tá escutando, agradeço novamente pela equipe inteira. Porque ajudou muito, porque se não fosse a contribuição do Catarse, a gente nem teria as músicas gravadas em estúdio, a gente nem sabe como que teria sido feito isso, né? Então, talvez só no pianinho ali e só. Ou seja, a gente vai ter até, então, no Spotify, no Disney, tudo que é canto, as músicas gravadas em estúdio. Graças a vocês, queridos patrocinadores. Perfeito. E são pouquíssimos musicais brasileiros que tem, né? Gravação em estúdio. Muito. É verdade. Mas de verdade, gente, a gente agradece mesmo, porque a gente sabe como a questão da arte... como a arte é desvalorizada no nosso país, né? Como principalmente agora, não é mesmo? Principalmente agora. Então é muito complicado a gente viver de arte, é muito complicado a gente fazer arte. A gente faz por amor, né? Mas a gente não consegue fazer só com amor, né? A gente tem os meios pra conseguir fazer isso, levar isso à frente, né? E de coração, assim, obrigada pra todo mundo que contribuiu, porque foi muito bacana. Quem não pôde contribuir, tudo bem também, divulga, ouve, porque a gente fez com muito carinho, compartilhar é de graça. Pois a gente fez tudo com muito carinho, assim, com muita dedicação, e a gente espera que vocês amem o resultado tanto quanto a gente amou, né? Fazer. Gente, gostou, uma brincadeira gostosa. Compartilha, não gostou? Compartilha também. Compartilha também. Porque o algoritmo ele não vai saber se você gostou ou não gostou, você vai saber que você compartilhou. Mas é isso, gostou, não gostou, compartilha, não tem problema. Lembra assim, que mesmo se você não ter gostado, você vai estar ajudando os amiguinhos artistas, né? É isso. Gente, isso. O botão de like e o botão do dislike, os dois são engajamento, gente. Gente... Mas assim, eu acho que vocês vão gostar. Então, você também. Eu também acho. Vocês vão gostar, tá bem legal. Tá bem legal. Mas pensa nisso, não gostaram, vai lá e compartilha. Tipo, o DM é só compartilhar porque os artistas precisam de divulgação. É isso. Por favor. Fala pros amigos assim, venham todos comigo comentar negativamente. Entendeu? Cria uma rede de Nossa, ódio. que horror. Porque o ódio traz, tipo assim, movimenta também, né? Movimento. Não, mentira. Vai ser maravilhoso. A gente manda amor de volta e todo mundo se ama e dá tudo certo. Vai ser maravilhoso. Não, mas assim... Inclusive tem uma música, hein, galera? Uma música especial pras nossas orações aí. Se eu fosse você, galera, ouçam, porque essa música é tão perfeitinha. Ouçam. Muita oração, em nome de Jesus. Muito bem. O Wagner aqui falando, né? Incorporou. Né, incorporou. Mas eu acho que é isso, gente. Espero então, se você tá escutando esse episódio, quando saiu, na sexta-feira, então já vai estar saindo esse dia mesmo. O primeiro episódio do Dom Pedro I, Bastidores de Musical, que é de todo o projeto que a gente tá falando, que tem mais de aí 1 ano rolando, e enfim, tá saindo, eu tô muito feliz e tô muito grato de vocês terem aceitado, né? Porque lembrando que vocês aceitaram esse convite com todo amor e carinho, porque a gente não tinha grana nenhuma, né? Foi feito por amor mesmo, ou seja, tipo, os artistas, né, não deveriam estar fazendo somente por amor, mas é o que tem pra agora, né? Mas enfim, espero que a gente consiga com isso, de repente, trazer bons frutos e vocês, né,
conseguir um Vai que dinheirinho. o espetáculo vai pro palco, Sim. não é Ai, mesmo? sim, gente. Teatro E, é gente, muito a É, gente vai. não recebeu, mas assim, o meu Pix é só chamar no direct. Não tem problema nenhum. Por isso Mande não, né, Pix. Lucas? Quem quiser, hashtag manda Pix. Um tá Pix, um tudo contrato. Exato. A gente tá aceitando. bem. Não tem problema. Um Pode iFood eu aceito também, gente. Também iFood é super lanches, né? Lanches. Recebidos. Recebidos. Lanches, Pix. Muito bem, muito bem. Mas, gente, ó, vocês aqui dos artistas que estão aqui, obrigado de coração por vocês aceitaram o convite. Fico muito feliz, gente, assim, que eu sempre admirei. Gente que, assim, que eu nunca nem tinha conversado muito, igual no caso da Carol, mas eu vi ela no nome do espetáculo e me apaixonei por essa pessoa, por essa artista, que ela é incrível. Obrigada. Né? O André e o Lucas, que já vi 300.000 vezes no palco, que eu sempre amo, né? Já são do coração. E a Ana Maravilhosa, que já até participou do Musicalcast uma vez, né? E nunca foi lançado o episódio que você participou. Foi censurado. Censurado, Tá na lista de coitado. episódios censurados do musical. Mas enfim, todo mundo gente do meu coração agora. Realmente espero muito sucesso pra vocês. Então, gratidão além de vocês a todo o restante também que não tá aqui nesse episódio de hoje. Enfim, todo mundo que participou um pouquinho desse podcast musical, agradeço de coração mesmo, tá bom? É isso, Obrigada. então. É isso, gente. Obrigada. Então a gente fica até o próximo episódio. Obrigado, gente. Até mais. Obrigada, Então, gente. tchau. Obrigada. Beijos. Entra no meu trono que vai ser coroação. O cetro poderoso do império da paixão. Reinando na cozinha, na varanda e no colchão. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.